Esquema montado pela empreiteira para pagar propina a políticos e executivos. Acompanhe. O processo na justiça americana contra a Odebrecht se concentra nos contratos da empresa com a Petrobras e em obras no Brasil e mais 11 países da África, da América Latina e do Caribe. O documento detalha como a Odebrecht desviava recursos para pagar propina a políticos e a executivos sem levantar suspeitas da Justiça do Brasil, dos Estados Unidos e da Suíça, os 3 países por onde o dinheiro passava. As transações aconteceram entre 2001, no governo Fernando Henrique, e 2016, no governo da ex-presidente Dilma. Um esquema complexo que utilizava bancos em paraísos fiscais. Neste período, a Odebrecht pagou mais de 2 bilhões de reais em propinas. Em troca, conseguiu uma centena de contratos que geraram lucros de mais de 10 bilhões de reais. Mas foi a partir de 2006, durante o governo Lula, que as investigações americanas se intensificaram. Este é o ano em que a Odebrecht criou um setor dedicado exclusivamente ao pagamento de propinas. Os executivos faziam uma série de manobras contábeis para o dinheiro desaparecer do balanço oficial do grupo e parar no setor de propinas. Parte do dinheiro era depositada em contas da Odebrecht em Nova York. Depois, os recursos seguiam para 3 empresas de fachada em paraísos fiscais. A Smith & Nash e a Gullac funcionam nas Ilhas Virgens Britânicas, no Caribe. A Arcadex tem sede em Belize, na América Central. As 3 eram usadas para pagamento de propinas e elaboração de contratos ilícitos para esconder as transações ilegais. Essas offshores usadas pela Odebrecht são velhas conhecidas dos investigadores do Paraná. Elas apareceram pela primeira vez em junho do ano passado, na 14ª fase da Lava Jato, que levou para a prisão o ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht. Segundo as investigações, os ex-diretores da Petrobras, Paulo Roberto Costa e Renato Duque, e o ex-gerente da estatal, Pedro Barusco, receberam no exterior dinheiro de propina que passou pela Smith & Nash e pela Gullac. Renato Duque também recebeu pela Arcadex, assim como o ex-diretor Jorge Zelada. Os pagamentos a esses ex-executivos da Petrobras somam 13 milhões e 800 mil dólares, 628 mil euros e quase 2 milhões de francos suíços. Entre 2006 e 2015, durante os governos Lula e Dilma, um executivo da Odebrecht chegou a acompanhar pessoalmente funcionários de alto escalão da Petrobras e autoridades a esses paraísos fiscais para que abrissem contas nos bancos que já eram usados pela empresa, para facilitar a transferência do dinheiro ilícito. O executivo também era encarregado de subornar executivos dos bancos para evitar que as transações chamassem a atenção. O setor de propinas da Odebrecht, segundo o Ministério Público Federal, tinha 2 sistemas de informática para gerenciar os pagamentos. Um deles estava hospedado em um servidor na Suíça. Era por meio dele que os funcionários do setor de propinas acertavam detalhes dos pagamentos com os operadores financeiros. Os operadores, por sua vez, eram encarregados de disponibilizar aqui no Brasil valores em espécie mantidos pela Odebrecht em contas não declaradas no exterior. O outro sistema era utilizado para controlar todos os pagamentos da propina. As informações eram organizadas em planilhas. As tabelas tinham valores, o nome do beneficiário, identificado por um apelido, o responsável pela negociação e a senha usada para a entrega. De acordo com as investigações, o setor de propina e os sistemas de informática foram encerrados em 2015, quando a Operação Lava Jato prendeu executivos da Odebrecht. Mas em depoimento à Justiça Federal no papel de testemunha, o técnico de informática que providenciava as senhas para os funcionários da empresa disse que o sistema do setor de propina ficou em operação até meados de 2014. Depois, foi criado um segundo portal de acesso, também hospedado na Suíça, que funcionou até o começo de 2016, quando teria sido bloqueado por autoridades suíças. O documento da Justiça Americana mostra que os executivos receberam ordens para apagar os rastros no departamento de propinas e que pediram ajuda até de autoridades estrangeiras para que outros envolvidos no esquema fizessem o mesmo. Em 2015, de acordo com os investigadores americanos, um executivo da Odebrecht se reuniu em Miami com um diplomata de Antígua, no Caribe, onde a empresa tinha um banco. Esse executivo solicitou acesso a uma alta autoridade do país. O objetivo era impedir que Antígua fornecesse provas das transações ilícitas da Odebrecht.
Em troca do favor, o executivo ofereceu 13 milhões de reais em 4 parcelas. As 3 primeiras chegaram a ser pagas. Um caso de suborno ao primeiro-ministro de Antigua foi relatado em depoimento de Luiz Augusto França, um dos delatores da Lava Jato. Augusto França é um dos acionistas do Marion Bank Antigua, que teria sido usado pela Odebrecht para pagar propina. De acordo com o delator, o executivo que foi a Antigua seria Luiz Eduardo Soares, que fazia parte do departamento de propinas da Odebrecht. Segundo Augusto França, Luiz Eduardo pediu ajuda a ele e eles acabaram conseguindo uma reunião com o primeiro-ministro de Antigua em setembro de 2015. Augusto França disse que na reunião a pretensão de Luiz Eduardo era que as autoridades de Antigua não colaborassem com as autoridades brasileiras, embora isto não tenha sido falado expressamente, e que foi constituída uma comissão pelas autoridades de Antigua, mas sem qualquer indicativo de que criariam obstáculos a qualquer colaboração. Segundo o delator, as autoridades de Antigua já atenderam pedidos de cooperação da Lava Jato. O documento da Justiça Americana descreve também como a Odebrecht e outras empreiteiras fraudavam licitações para obras da Petrobras. As empreiteiras combinavam quem daria a melhor oferta e comunicavam às autoridades quem seria o vencedor. Era uma espécie de rodízio. A Odebrecht pagou 130 milhões de reais em propinas para vencer a licitação de uma única obra em 2010. Entre 2010 e 2014, a Odebrecht pagou outros 65 milhões de reais a uma autoridade estadual para garantir um projeto na área de transportes. Em 2011, uma autoridade do Legislativo pediu quase 32 milhões de reais para permitir a participação da empresa num projeto de construção no Rio de Janeiro. O pagamento foi feito entre 2011 e 2014. A Odebrecht declarou que não se manifesta sobre o tema, mas reafirmou o compromisso de colaborar com a Justiça. A defesa de Jorge Zelada disse que só vai se pronunciar depois de conhecer o teor da referência ao cliente na delação. A defesa de Pedro Barusco afirmou que tais fatos já foram esclarecidos na colaboração premiada do cliente e que Barusco continua à disposição das autoridades. Nós não conseguimos contato com as defesas de Luiz Augusto França, Luiz Eduardo Soares, Paulo Roberto Costa e Renato Duque. Novas investigações contra a Odebrecht foram abertas em países da América Latina. No México, o Ministério Público e a estatal de petróleo Pemex se uniram para apurar em conjunto. Segundo o Departamento de Justiça americano, a Odebrecht pagou o equivalente a mais de 34 milhões de reais a autoridades do governo mexicano para conseguir contratos. Países como Panamá e Guatemala pediram ajuda dos Estados Unidos para conduzir as próprias investigações. No Equador, o Ministério Público já fez uma operação na sede da Odebrecht em Guayaquil na noite desta quinta-feira. Lá, os pagamentos de suborno são estimados em quase 110 milhões de reais. Daqui a